programa Quarta Dimensão na TV Vila Velha. Desde que foi divulgado na rádio, há muitos anos, jamais admitiu algemas. Esta autonomia garantiu liberdade para divulgar aquilo em que nós acreditamos. Na esteira de compromissos sectários, algemados negam até mesmo palavras de Jesus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso é um exemplo. Eles modificam o prêmio dizendo: hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso. Jogam para depois do juízo final a promessa de Jesus. Rejeitam presente imediato, trocando a bem-aventurança de Dimas por aquele sono mal cheiroso do homem das 1000 mulheres. A verdade, felizmente, nos informa que o paraíso não se destinava ao cadáver, que este morreu para valer, este não tem mais conserto. O Nazareno premiou o espírito imortal de Dimas pela clarividência de reconhecer nos andrajos do crucificado a figura majestosa de um rei. Naquele dia, naquele mesmo dia, o espírito imortal de Jesus abriu os olhos do espírito imortal do bom ladrão. E o paraíso se concretizou nele. Paraíso, meus amigos, não se limita a lugar especial no tempo e no espaço. Paraíso é alma sossegada em qualquer canto do universo, até do inferno. Deixando o corpo no sepulcro de Arimateia, Jesus desceu direto ao umbral, ao astral inferior, aos infernos, como alguém diz, e levou mensagem aos espíritos ainda dos tempos de Noé. Mesmo em zona infernal, o Nazareno jamais esteve fora do céu. Bons amigos nos ajudam nesta jornada voluntária. Cada componente do grupo fazendo sua parte resultará ótimo som e imagem perfeita. Este será o assunto de hoje. Vida longa e humor geram valor. Neste século em que se desfizeram inúmeros preconceitos, infelizmente alguns ainda resistem. O problema da idade ainda provoca controvérsias. Os idosos continuam sendo pedras de tropeços para governos e para algumas famílias. A autoridade japonesa, Alhures, desabafou que a longevidade está dificultando a administração pública. Os velhos travam o crescimento das nações com suas demandas cada vez mais insustentáveis, dizem eles. Em nosso país, nos meados do século XX, foi difundida uma profecia catastrófica. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Os idosos japoneses se transformaram na saúva daquele país. Esta queixa contra os mais velhos será justa? Terão esquecido a contribuição deles para a riqueza das nações? Ninguém olvide que foram eles que se gastaram para construir este mundo em que nós vivemos.
A indisposição pela passagem dos anos cresceu tanto que alguns se julgam velhos ao completar 30 anos. Estes lamentam a rapidez da passagem do tempo, alimentando sensação de esgotamento de energias. Este pessimismo não é partilhado por especialistas. Cabelos brancos não significam decrepitude, nem eliminação de raciocínio. Sigmund Freud publicou sua primeira grande obra, A Interpretação dos Sonhos, quando já completara 44 anos. Raquel Carson terminou seu livro Primavera Silenciosa aos 55 anos. Victor Hugo costumava dizer: existem abortos de cabelos brancos e octogenários com todo o entusiasmo e alegria da juventude. Se a pessoa mais velha continua lendo, pensando e criando, sua capacidade intelectual crescerá ainda mais. Com o tempo, suas respostas em testes de inteligência mostrarão aprimoramento. Os reflexos diante de imprevistos podem até diminuir, mas não a qualidade das ideias. Células cerebrais podem sofrer redução quando envelhecemos, mas existem notícias promissoras. Variantes favorecem idosos. Neurologistas descobriram aumentos dos números de conexões entre as células, favorecendo a ampliação de expectativas. Aos 78 anos, desde que tenhamos vida estimulante, aos 70, aos 80, aos 90, seja lá quanto for, desde que nós tenhamos vida estimulante, ficaremos até mais espertos. Os recursos psicológicos dos mais velhos podem até se tornar mais notáveis, mais agregados à sua capacidade espiritual. Os jovens se protegem impulsivamente, mas a inexperiência deles muitas vezes os prejudica. Os mais experientes preferem humor, altruísmo e criatividade. Aborrecimentos iguais desequilibram jovens, e por mais que abalem os idosos, a paciência deles terminará equilibrando a questão. Lawrence Martingenko e David Jacobson foram mantidos 18 meses em cativeiro na cidade de Beirute. O infortúnio lhes ensinou maneira inteligente de conviver com a adversidade. Ao invés de rastejar diante dos opressores, se autodisciplinaram, encarando humilhações com senso de humor. Procurando o lado positivo, eles se tornaram suportáveis. Todas aquelas apreensões e angústias se tornaram suportáveis. A experiência dos anos vividos aliviou seus padecimentos, sujeitos à assanha de carrascos implacáveis. Eles encaravam um simples prato de arroz como pitel, preparado em restaurantes 5 estrelas. Tudo na mais desabrida gozação. Eles faziam de conta. Será que hoje nos servirão galinha frita? Perguntava David para Lawrence. Deve ser galinha frita, respondeu Genko, deixando escapar ruidosa gargalhada.
Eu escutei Cocoricó de Galinácio, dizia ele, bem-humorado. Certa ocasião, tarde da noite, guardas se aproximaram da cerca e lhes perguntaram: vocês estão precisando de alguma coisa? Sim, respondeu Lourenço de imediato. Você poderia chamar um táxi e abrir a nossa cela para o nosso passeio noturno? Infelizmente, poucos ainda conseguem colorir quadros estressantes. Mas isso é importante. Manter senso de humor beneficia a nossa saúde. Esquecemos aspectos positivos que poderiam pelo menos abrandar a dureza da situação. Quando submetemos a irremediáveis provações para o nosso bem, seria mais conveniente mergulhar no reino do faz de conta. E é o que fizeram esses dois. Enfoque bem-humorado daquilo que não podemos modificar, talvez seja a fórmula menos traumática que existe. Pergunta se impõe: existirá maneira de encarar e solucionar este problema? Não existe? Então será melhor brincar com ele. Sossegar o pito será muito mais saudável do que ruminar, desassossego e se afligir. Quando se levam em conta todas as negatividades que nos possam perturbar em nossa cabeça, não se admira que o corpo armazene alta tensão. Diz a psicóloga Joan Borysenko, no seu livro Cuidar do Corpo, Conservar a Mente. Por que não substituir as fantasias negativas por algo divertido, usando imaginação? Quando os tempos se tornam difíceis, deveríamos entender que o infortúnio pode chegar, mas ele também não é eterno. Quando a nuvem aparece no roteiro das águias, elas atravessam a nuvem bem pelo meio. As águias voam pelo interior da nuvem. E nesta nuvem, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos os telespectadores para acessar o nosso site. Ele já está na telinha, esperando por aqueles que preferem analisar textos por escrito. Para quem não assistiu o programa de sexta-feira, por alguma coisa que aconteceu, oferecemos a comodidade de quase 200 exposições no YouTube. Desde março de 2015, nossos programas têm sido colocados no YouTube, facilitando a audiência de vocês. O amigo Zube é o provedor dessas páginas semanais. Obrigado, Zube. A programação da TV Vila Velha é transmitida pelo facebook.com/TV Vila Velha. O Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o seu conteúdo se encontra no Facebook Live TV Ponta Grossa. Também aqui as exposições permanecem dia e noite à disposição dos telespectadores. Obrigado ao Fernando e ao Alisson pelo excelente trabalho, colaboração inestimável, e aos espectadores pela audiência, que é valiosíssima. Em seguida, a continuação do tema Vida Longa e Humor,
gera um valor. As águias, meus caros, vão em frente, de olhos semiabertos, sem temer a escuridão repleta de presságios. Vejam que David e Lawrence, semelhantes às águias, atravessaram pelo interior da nuvem da prisão e dos maus tratos. Com humor, paciência e sabedoria, eles se fortaleceram pelo incentivo das próprias vitórias. Isolaram-se em carapaça divertida, até mesmo zombando dos agressores. Perceberam que dar murros em ponta de faca não os salvaria e aproveitaram lições de seculares experiências. Duas coisas apenas foram necessárias: sabedoria e paciência. E nós poderíamos até acrescentar bom humor. Tais ferramentas se adquirem na escola de muitas vidas. Os cabelos brancos fornecem esta dose de serenidade depois que as paixões não mais escravizam as almas. Quase todos os anciãos já passaram pela perda de empregos, por divórcios, pela morte de pessoas amadas, pela rejeição e até por privações. Eles se encontram calejados e fortalecidos pela aceitação silenciosa de muitas dores. O livro A Coragem de Envelhecer, de Philip Berman, nos recorda que já atravessamos trechos igualmente difíceis e nós sobrevivemos. Por maiores que sejam os estragos das tempestades, elas sempre deixam algo benéfico no meio ambiente e no coração das pessoas. Mesmo que nossa miopia congênita não perceba algo bom, porém, a bonança que a sucede já será refrigério. São estas experiências, caríssimos, que reforçam a tolerância e a aceitação. Raramente pessoa madura se irrita com a lentidão de elevador ou com a falta de carne no prato. Segundo informa o psiquiatra Steven Rus, os cientistas vêm estudando um grupo de células chamadas sistema de alarme do cérebro. Estas células lidam com excitação, ansiedade e também com o medo. A natureza é de tal maneira sábia que por volta dos 40 anos esse sistema encolhe e termina perdendo forças. Por isso, ódios, ansiedades e até a desmedida pressa vão sendo reduzidos por modificações produzidas no próprio corpo mais velho. Beatriz Miranda era espécie de consultora de executivos na multinacional onde trabalhava. Qualquer problema terminava em sua escrivaninha. Ela era sempre indicada para resolvê-los. Depois de 25 anos de trabalho, nada mais era segredo para aquela mulher madura, simpática e acessível. Ela se mantinha sempre disposta e bem-humorada para quantos a procurassem. Por essa razão, ninguém ficou enciumado. Quando a direção da empresa escolheu Dona Beatriz para receber prêmio de honra ao mérito. Opa! Honra ao mérito. O vice-presidente da multinacional viajou para o Brasil para entregar pessoalmente diploma e o cheque respectivo do prêmio.
A notícia movimentou na época o estado de São Paulo inteiro e compareceram até autoridades do governo estadual. Beatriz Miranda já recebera o prometido prêmio lá no palco. Os discursos ressaltaram sua trajetória e o evento se encaminhava já para o banquete final. Foi neste ponto que o desastre aconteceu. Beatriz caminhava para a sua poltrona quando tropeçou na ponta de uma cadeira e o troféu escapou de suas mãos. E a peça atingiu exatamente a canela do vice-presidente da empresa multinacional. Vejam que coisa. Vexada e apavorada, Beatriz se dobrou para alcançar os destroços, para evitar que voassem mais longe, mas só conseguiu enorme rasgão no vestido elegante que ostentara. Nada teria sido tão mal se o diretor brasileiro da empresa não tivesse apontado Dona Beatriz como exemplo de mulher equilibrada e segura. Dona Beatriz Miranda, disse ele, para finalizar a peça oratória, é figura que jamais vacila ou erra. Imaginem. Ela sempre se mantém acessível e competente para auxiliar os outros. Por todos estes elogios, o incidente alcançou proporções duplamente constrangedoras. A gafe inexplicável surpreendera todo mundo e arranhara a reputação da homenageada. O fiasco obscureceu as palavras laudatórias dos oradores. Tudo indicava que a pobre mulher despencara do seu pedestal de executiva perfeita. Beatriz Miranda não se encontrava vencida, porém, nem pensem. Ela se levantou, altiva, encarou o público com humildade e exclamou em voz pausada e serena: eu sei que vocês estão segurando gostosa gargalhada diante dessa atrapalhada hilariante que lhes proporcionei. Não seria justo, porém, perdermos a oportunidade de gozar ao lado divertido da cena. Já que ninguém foi ferido, será saudável aproveitarmos o jocoso incidente para colocar para fora os nossos recalques. Vamos rir, senhoras e senhores, com ruidosa alegria, pois boa gargalhada alegrará nosso coração e levantará o nosso ânimo. Aquela dama de sociedade, ela própria, prorrompeu numa gargalhada sem reticências, festejando o aspecto humorístico da pantomima, mostrando não se levar tão a sério. Ela riu de si mesma com espontânea demonstração de humildade. Todos os presentes riram e aplaudiram a mulher sem recalques, que conhecia seus limites e que não disfarçava as suas imperfeições. A lição mostra sinais de legítimo cristianismo. Felizmente, os anos da vida presenteiam os mais velhos com o precioso carisma de superar desapontamentos. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando ao programa Quarta Dimensão, terceiro bloco.
o apóstolo Paulo escreveu: por que vos submeterdes a normas, como se a vossa vida ainda dependesse do mundo? Não tomes, não proves, não toques. Tais são mandamentos e doutrinas de homens. Tudo isso é destituído de valor e só serve para satisfazer a carne. Colossenses 2, versículos 20 a 23. E o apóstolo Paulo segue na linha dos 100 algemas, determinando: ninguém vos condene por comida ou bebida, ou a respeito de festa, de lua nova, ou de sábado. Este sábado aqui eu acho muito oportuno. Tudo isso não passa de sombra do que devia vir, porque a realidade é o Cristo. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Paulo repete Jesus quando ordenou o transporte de cama no dia de sábado. Isto vale. Lua nova ou sábado não passam de sombras com validade vencida. É o que admite o apóstolo Paulo. É aquilo que nós traçamos em nossa palestra. Jesus ordenou o trabalho no sábado. Códigos eternos não cabem no perfil do nosso Cristo. Jesus desceu à terra para nos libertar de tão sufocante cascata de preceitos e proibições. Por mais que aparentem sabedoria, vejam esta palavra aqui. Por mais que aparentem sabedoria, religião pessoal, devoção e ascese são destituídas de valor e só servem para satisfazer a carne. Colossenses 2, versículo 23, palavras de Paulo. Após esse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema: vida longa e humor geram valor. Ao incitar o público a rir da sua falta de jeito, imaginem que humildade, Beatriz Miranda cresceu ainda mais na avaliação dos amigos. O gesto autêntico de despojamento aumentou a sua avaliação. Beatriz Miranda não demonstrou preocupação de que se apagasse a imagem falsa de Mulher Maravilha. Nesta altura, algo nos impele a estabelecer comparativo entre o gesto fidalgo dessa senhora idosa e alguns pregadores televisivos que existem por aí. Este tipo tem sido raro no currículo de doutrinadores religiosos. Alguns se julgam tão exemplarmente credores de Deus que até reclamam direitos com arrogância. Fornecem a impressão de que o reino de Deus fecharia suas portas sem a ajuda deles. Eles determinam e Deus se obriga a atendê-los na hora, como um empregadinho qualquer. Na opinião de certas figurinhas, embora completamente fora de base bíblica, Deus deve ressarcir a fidelidade deles. Por isso tomam posse da graça, alegando sobras de merecimento. Embora apontem eclésia, os maiorais lá da igreja deles, alegando sobras de medicamentos, se destacam dentre aqueles que os servem. A capacidade de arrecadar milhões representa selo de autoridade e eles a manipulam como esgrimistas. Esgrimistas audazes. Eles manifestam inaudita audácia de se intitular povo de Deus
e de excluir outras denominações. Eles são os únicos. Em nosso entendimento, tal pretensão é digna de uma boa gargalhada. Vejam que entre assessores de Jesus, o maior deles era o servo de todos. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja servo de todos. Marcos 9, verso 35. De qualquer maneira que analisarmos, o verdadeiro cristão será sempre servo, porque servir é o prêmio. Vejam que o mestre disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último. Marcos 9, versículo 35. Jesus é o Senhor, sem dúvida nenhuma. E nós somos servos, servidores. E Jesus deixou clara a exigência: qual de vós, tendo o servo ocupado na lavoura, lhe dirá: vem e senta-te à mesa? A comida nem foi feita e eles vão sentando na mesa. Não. O certo será dizer-lhe, volto a Jesus: prepara-me a ceia, depois comerás e beberás. Porventura o Senhor terá que agradecer ao servo pelo serviço? Ele está recebendo salário para isso. Lucas 17, versículos 7 a 9. Existem pregadores em redes de televisão hoje em dia que desconhecem esse desabafo do mestre. Desconhecem ou estão se fazendo de bobos. Eles determinam, baseados na incompreensível pretensão de que Deus se encontra em débito com eles. Não sei onde se apoiam para alegar tamanha autonomia e méritos tão fora de série. Isto que Jesus censurou nos seus assessores, 2000 anos depois está continuando, está se repetindo todo o tempo. É a coisa mais absurda que se possa conceber. Quando lemos no Evangelho que o melhor dentre os discípulos deve-se considerar servo. E não é só servo, Jesus acrescenta a palavra servo inútil. Percebam que não se trata de Zé Ninguém, é gente lá de cima. Jesus aponta o melhor da equipe. Os evangelhos são claros. Assim também vós, depois de ter feito tarefa perfeita, dizei: somos servos inúteis, fizemos apenas a nossa obrigação. Lucas 17, verso 10. Ou esses pregadores desconhecem o texto, ou tentam jogar areia em nossos olhos. Para se tornar alguém fora de série no reino de Deus, é preciso muito mais do que cantar hinos e arrecadar dinheiro. É preciso muito mais que isto. Ninguém se iluda que será pela cobiça e destreza na tesouraria que se alcançarão credenciais no reino de Deus. Isso não existe. Também não é pelos milagres, porque milagres podem se tornar armadilhas. Escutem o desabafo de Jesus. Naqueles dias, naquele dia, o dia do juízo final, é claro. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos tantos milagres? Então Jesus lhes responderá: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, versículos 22 e 23. Percebam quanto esta lição é esclarecedora. Os milagres eram com certeza autênticos, pois do contrário o mestre os contestaria.
Não seria justo que os beneficiados pelas curas fossem prejudicados pela cobiça e ganância do portador de dons especiais. Deus entregou os carismas ao livre-arbítrio daqueles curandeiros para que exercessem missão com liberdade. No tempo devido, porém, os equivocados missionários colherão frutos das sementes plantadas. Maldição ou bênção resultará da sementeira que nós fizermos. Nós escolhemos a semente. Quem semeia vento, colhe tempestade. Todo lucro pertence ao proprietário da ferramenta emprestada, que é Deus. Dai de graça o que de graça recebestes. Ao paranormal cabe apenas entregar de graça o que de graça recebeu. Estes que Jesus mandará que se apartem dele no juízo final, certamente serão aqueles que abusaram do livre-arbítrio. Tudo isto que estamos divulgando significa alerta para que vocês analisem e tirem conclusões. Quem vive atrás de dinheiro e mordomias será legítimo seguidor do Cristo? Pergunto eu. Divulgando esses fatos, nosso propósito sempre foi abrir cortina e questionar até onde vai a religiosidade no meio de tanta ganância. Alguns pregadores ávidos por lucros crescem, não no coração de Deus, mas no desejo de publicar seus nomes na revista Forbes. Essa revista é aquela que aponta bilionários no planeta Terra. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E avisamos. Ninguém esqueça este encontro semanal das sextas-feiras, a partir das 15h30 na TV Vila Velha. Já se tornou costume nas tardes de sextas o estudo de assunto do Evangelho ou da Bíblia, sem algemas. Na próxima semana apresentaremos outro tema de grande interesse. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Vida longa e humor geram valor. Patrícios foram avaliados pela Forbes, e não irá longe também aquele que não tinham de reclinar a cabeça, verá pregadores dele no topo da revista Forbes. Aquele mesmo Jesus que disse para o moço rico: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. A opção preferencial deles, porém, é continuar inventando fórmulas para continuar prosperando. A recomendação da entrega aos necessitados viu-se invertida. Agora são os pobres que deverão entregar suas migalhas. Apesar de cofres repletos, eles continuam insaciáveis. Parafraseando o fazendeiro que construiria mais celeiros, os modernos gananciosos terão que adquirir mais cofres. Dr. Sidney Rosalvo Aires fez estágio em hospital, atendendo doentes terminais. Ele era especialista em doenças da mente e a experiência foi devastadora. Por onde passava, gemidos e queixas se espalhavam, mostrando desesperança irremediável.
Não havia o que fazer, porém, além do alívio das dores com drogas. Na tarde daquele primeiro dia, a enfermeira Frances o levou para visitar paciente de 78 anos. O câncer já se espalhara por todo o corpo do velhinho. Tirando aqueles olhos castanhos, vivos e curiosos, Roy, o doente, não era mais do que um esqueleto de tão magro. A doença o reduzira a feixe de ossos cobertos de pele. Quase nada mais restava da energia daquela criatura marcada pelo sinete da morte. Para saudar o médico, ele disse, esboçando não mais que a caricatura de um sorriso: enfim, apareceu alguém careca como eu, doutor Sidney. Ele enfrentou o médico. É provável que a gente se dê bem. Dois carecas devem se dar bem. Somos dois carecas e tal coisa nos une. Passadas minhas primeiras visitas, esclareceu o médico, Roy começou a reclamar que eu não ria das suas piadas. Ele gostava de fazer piadas o tempo todo. Vendo alguém naquele estado, quem poderia rir, disse o médico. O pobre homem, todavia, fazia esforços inauditos para manter a atmosfera de humor e descontração em volta dele. Ele ria enquanto os outros sentiam pena. De minha parte, eu não conseguia achar a menor graça, explicou o médico. Era deprimente contemplar seus esforços para me fazer rir, mesmo arrasado pela doença. Não havia o menor clima. Eu sentia tão somente compaixão, explicou Sidney. Certa tarde, a enfermeira Frances deixou o médico sozinho com Roy e o médico foi obrigado a levá-lo para o banheiro. Ele reparou seu rosto se contorcendo de dores e lhe disse: vou buscar o cirurgião que trata do senhor para atendê-lo com mais rapidez na diminuição dessas dores. E Sidney então perguntou ao enfermo: não seria melhor trocarmos esse seu pijama de camundongo Mickey por outro mais respeitável? Ele estava vestido com um pijama onde a figura do camundongo Mickey estava na frente. Na frente do pijama, o ratinho fora bordado no agasalho de Roy. Gosto muito deste pijama, ele me respondeu, diz o médico. A figura do Mickey alivia nas pessoas o impacto do meu estado de saúde. Alguns até chegam a rir. Talvez o senhor, doutor Sidney, ficaria bem vestindo um pijama com a figura do Pateta. E olhou demoradamente para o médico. Roy ficou sorridente, mas eu não gostei, desabafou o médico. Ele riu, mas eu não consegui retribuir-lhe o sorriso. A expressão do pobre homem, o seu estado, a intensidade das suas dores, tudo isto me incomodou pelo resto da tarde, explicou o médico. Quando cheguei ao hospital no dia seguinte, esclareceu o doutor Sidney, Frances me entregou um embrulho. Depois de vestir o jaleco, curioso, abri aquele pacote. O cartão era assinado pelo Roy e ele me presenteara com um pijama onde estava bordada a figura do Pateta. Eu me lembrei das suas palavras provocadoras. Talvez o senhor, doutor Sidney,
ficaria bem vestindo o pijama com a estampa do Pateta. Da sala dos médicos, o Dr. Sidney seguiu direto para a enfermaria, onde atendia Roy. Ele não se encontrava lá. A enfermeira veio ao encontro do médico e lhe disse: Roy faleceu. Serenamente, sorridente, nas primeiras horas desta manhã, o médico sentiu lágrima lhe escapando dos olhos e homenageou pelo pensamento aquele ser humano que aprendera a rir da própria dor. Mais tarde, Sidney, na solidão da sua residência, mais por consideração do que por vontade, vestiu o pijama que continha a estampa colorida do Pateta. A figura do Pateta bordado do pijama sorria numa censura velada ao rosto sério do Dr. Sidney. Foi nessa altura que o médico adquiriu certeza de que Roy se encontrava naquele quarto, ao lado dele. Num dos bolsos, encontrou o bilhete com as seguintes palavras: Dr. Sidney, toda vez que você esteja se levando muito a sério, vista este pijama e lembre este amigo que agora se encontra completamente curado. Nunca esqueça o riso, amigo doutor, porque até as próprias dores são aliviadas quando aprendemos a usá-lo como terapia. É sábio aquele que sabe sorrir de coisas engraçadas. É sapiente aquele que aprende a rir dos seus próprios desacertos. O tremor das mãos tornara irreconhecível a assinatura de Roy, mas a lembrança dele espalhava vibrações de amor, de gratidão e de saudade. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus caros, além desta câmera, eu agradeço pela valiosa cooperação da audição de vocês. Muito obrigado, meus amigos. E que as bênçãos divinas desçam profundamente, em profusão, sobre todos vocês e os seus familiares. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.